Fala galera, bem-vindos ao canal Baú do Cruzeiro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ele, o 10, Matheus Pereira. E o post do meu amigo Pedro Rocha vai ser o catalisador da nossa discussão, do nosso debate aqui, da minha linha de raciocínio toda vai partir desse post, beleza? Mas antes, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, que aqui tem Cruzeiro todo dia. E se você já é da casa, já vai deixando a curtida. E, bom, tudo que eu falar aqui, depois você vai ter o seu espaço aí nos comentários para dar a sua opinião, mas é importante que você veja o vídeo até o final para você comentar com mais embasamento até em cima daquilo que eu vou falar, né? Para você discordar de tudo que eu vou falar, você tem que ver tudo que eu tô falando. Então, começando pelo começo, né? Vamos falar dessa informação que o Pedro Rocha trouxe. Inclusive, um abraço pro Pedro Rocha, um grande amigo meu. O Matheus Pereira não quis bater o pênalti, ele não estava confortável. Cara, inicialmente eu fiquei um pouco incomodado com essa informação, porque o Matheus Pereira é a liderança técnica do Cruzeiro hoje, e já é há algum tempo, né? Então a gente espera que o Matheus Pereira faça coisas espetaculares, porque ele é o melhor jogador do time, né? Então, quando eu bati o olho nessa informação, eu falei, putz, cara, esperava mais. Só que depois, refletindo um pouco sobre isso, e aí eu vou trazer aqui uma coisa que eu aprendi com o Edmar, que é um grande amigo meu, que ele tem um time de futebol, inclusive eu acho que ele vai até assistir esse vídeo. Ele tem um time de futebol que é de veteranos, ele já é veterano, ele é ex-jogador, e o lema do grupo deles é o nós acima do eu. Então eu acho que esse lema, ele serve muito para esse momento. Porque o Matheus Pereira, a partir do momento que ele toma a atitude de não bater o pênalti, é uma coisa que, tipo assim, ele sabe que isso ia repercutir, ele sabe que ele ia ser cobrado pela imprensa, pelo torcedor, pelos rivais, que as pessoas iam falar disso, e mesmo assim ele não ligou. O Cruzeiro era mais importante, o Cruzeiro classificar era mais importante do que o Matheus Pereira ser protagonista. E, cara, isso é um indicativo muito positivo do que é o Matheus Pereira. E, assim, é lógico que a gente espera muito dele, que a gente quer que ele decida jogos, a gente gosta dele, ele é um torcedor do Cruzeiro, ele joga no Cruzeiro, ele é o melhor jogador do time, ele é o camisa 10, então a gente espera coisas espetaculares dele, né? Só que a partir do momento que ele tem essa atitude, eu acho que o certo é ele somar pontos com a torcida em vez de perder. Eu vou te explicar por quê. Eu já falei aí do lema, mas assim, o Matheus Pereira, ele é um jogador que ele nunca foi protagonista de times bons. Ele sempre foi protagonista de times que não brigavam por títulos, que não tinham grandes ambições, né? Então, o que isso significa? O jogador, ele, assim como o Cruzeiro está voltando agora a figurar no protagonismo do futebol brasileiro, ele também está experimentando pela primeira vez a sensação de ser um jogador de um grande time e com grandes expectativas. Então, é natural que ele ainda não, apesar que ele tem 28 anos, ele vai crescer junto com esse crescimento do Cruzeiro. E aí que entra um ponto importante, a gente vai ter que ter paciência. E a gente pode pegar o próprio Cruzeiro como exemplo, a questão da Copa do Brasil, que o time foi eliminado pro Souza. O Cruzeiro vem de resultados negativos já tem algum tempo. Isso tudo acontece porque você fica longe do protagonismo, né? A cultura muda um pouco. E o Matheus Pereira, ele é um cara que ele estava escondido pro futebol. Só quem acompanhava o futebol europeu conhecia ele, e de repente ele vira uma liderança dos maiores times do país, o maior time do estado, uma torcida de mais de 9 milhões de torcedores. Então, tipo assim, o cara sai do anonimato pro estrelato em questão de 6 meses, né? Um ano, provavelmente, aí, se for olhar. Ele teve a lesão, mas vamos pôr, os últimos 8 meses, a vida do Matheus Pereira mudou muito. Eu não vou nem entrar na questão da depressão e tal, porque isso é importante também, mas eu não vou entrar nesse tema no vídeo, porque muito provavelmente o Matheus Pereira teve maturidade para tomar essa decisão, porque ele hoje em dia é um cara que busca ajuda psicológica. Então, ele tem um apoio ali de profissionais que ajudam ele a tomar essa decisão. Só que o que eu vou trazer para o vídeo aqui hoje é justamente isso. O torcedor do Cruzeiro precisa entender
que o Matheus Pereira, ele ainda vai acontecer no Cruzeiro. Ele ainda não aconteceu no Cruzeiro. A gente tá vendo ali uma coisa que é a amostra do seu potencial, do seu talento. Ele ainda pode mais e eu acho que ele vai fazer coisas maiores aqui no Cruzeiro e principalmente ser protagonista de jogos importantes, né? Não que ele não seja, ele inclusive não só no Cruzeiro, mas na carreira. Ele tem momentos para poder falar que, pô, eu sei fazer isso, eu posso fazer isso. Como, por exemplo, quando ele jogava na Alemanha, ele teve um jogo na Allianz Arena que ele faz o gol que fica um empate para o Nuremberg contra o Bayern de Munique. Jogando pelo West Bromwich, ele tem um jogo que ele tira 2 gols ali da cartola contra o Chelsea no Stamford Bridge. Um jogo muito grande. E assim, quase que ele salva o time do rebaixamento, né? Ele teve, se não me engano, 15 gols e 7 assistências, que é um número absurdo para um jogador de Premier League no time que ele jogava. Inclusive, são números melhores que jogadores tipo Martinelli, Foden, Saka, Felipe Coutinho. Ele teve temporadas melhores que esses jogadores aí que eu tô falando quando ele esteve lá no West Bromwich, né? E jogando no alto nível. Só que no Cruzeiro é uma parada diferente, porque tem a questão do envolvimento emocional dele como torcedor, tem a questão de que agora mais gente tá olhando para ele. Então, assim, voltando aqui no que eu queria dizer sobre o Poch, o fato dele tomar essa decisão em cima de todo o contexto que estava se criando, ele quase faz um gol no tempo normal. O jogo de volta ele é muito cobrado de não ter feito uma partida melhor. Então, assim, você ainda assim chegar lá e tomar a decisão de não bater o pênalti, cara, isso é grandioso. É grandioso, é uma coisa que a gente tem que valorizar. Ele tem que somar pontos com a torcida, né? Não tirar pontos dele. A gente não pode ver isso como algo negativo nesse momento. E eu falo nesse momento porque o Matheus Pereira, ele vai ter que dar esse salto em algum momento. Por quê? Ele é o camisa 10 do Cruzeiro, ele é o maior salário do Cruzeiro. No jogo contra o Vitória, ele chegou a usar a faixa de capitão. Então, assim, o treinador, o elenco, entende ele como uma liderança não só técnica, mas do próprio time. Então, a partir do momento que você assume esse nível de protagonismo, você começa a ser cobrado numa exigência um pouco acima. E, assim, um ano que o Matheus Pereira tá no Cruzeiro ainda é pouco pra gente cobrar isso dele. Eu não gosto de ficar fazendo comparações, mas não falta exemplo de jogador que demorou a engrenar. E assim, parece que eu tô falando de um jogador que não fez nada no Cruzeiro ainda, né? Ele fez. Inclusive, no ano passado, tem aquele gol dele contra o Atlético Paranaense, que ele faz o gol ali numa partida que estava se caminhando para uma derrota do Cruzeiro e a gente não podia perder de jeito nenhum. Esse ano ele tem o gol contra o Flamengo, tem o jogo contra o Corinthians, o jogo contra o Botafogo. No primeiro clássico do ano ele dá uma assistência pro João Pedro que meio que resolve a partida. Na final ele tem uma assistência também. Só que não é que ele não é decisivo, que ele não foi decisivo. Só que, tipo assim, o Matheus Pereira, eu acho que muita gente vai concordar comigo, ele precisa deixar de ter lampejos para atuações mais consistentes, que a gente veja o jogo e fala assim, pô, Matheus Pereira pôs esse jogo no bolso. Porque ele ainda tem essa coisa assim de, às vezes ele tá mal, ele vai lá e faz um gol, dá uma assistência. Não, a gente precisa dele mais, durante mais parte do jogo, durante mais tempo. Mas isso vai levar tempo, não tem jeito. A gente espera muito porque, como diz, né, ele é o melhor jogador, ele é a referência técnica do time, mas a gente vai precisar ter paciência porque a gente tem um jogador muito diferenciado, a gente tem um jogador que tem um refino técnico muito grande e que, aliado isso aos reforços, a atmosfera que a gente criar em cima dele, tem tudo para dar certo, para continuar dando certo e para dar certo mais vezes, né? Então, assim, o recado desse vídeo é esse: o Matheus Pereira, ele vai crescer enquanto o Cruzeiro está crescendo, porque a gente desacostumou a ser protagonista e os resultados aí, tirando esse
esse jogo contra o Boca mostram isso. O Cruzeiro ficou muitos anos aí na Série B, então assim, a gente precisa mudar culturalmente e inserir o Matheus Pereira nessa mudança, ele vai ser parte dessa mudança, né? E basicamente é isso, galera. Eu acho que por hoje, né, até esse jogo, beleza, foi uma baita atitude. Daqui pra frente a gente espera que ele continue crescendo com o time para ajudar a gente a conquistar o que a gente quer, que são títulos, que é o que marca jogador na história do Cruzeiro, é título. A gente tá cansado aí dos últimos anos de ficar valorizando jogador por alguns jogos, por alguns gols, por algumas declarações. Não, aqui no Cruzeiro, o jogador, ele fica na história do clube porque ganha título. Então, vamos torcer, vamos cruzar os dedos aí. E aí nos comentários você deixa a sua opinião, o que você acha, o que falta, se você concorda, se você discorda, beleza? Então, um abraço e até a próxima.